Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira e iniciamos o tempo comum e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, os viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou-os. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, o qual se inicia na liturgia da Igreja Católica, o tempo comum, nos mostra a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Evangelho de São Marcos vai dizer que depois que João Batista foi preso, representa o último profeta do Velho Testamento, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É um novo tempo, é um novo testamento. É Jesus que vem para começar a sua missão, a começar a sua vida pública, a sua vida missionária. E o Evangelho de hoje, de São Marcos, retrata bem esse início. Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos, que é Pedro, André, Tiago e João. E o que é interessante de ver é que aqueles homens que eram pescadores são os primeiros a ser chamados para seguirem Jesus. E Jesus vai ao encontro dele e lhes diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E o Evangelho nos diz que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Tanto Pedro e André, como Tiago e João. Largam tudo, deixam tudo para trás para serem pescadores de homens. E assim, meus irmãos, Jesus continua a vir ao nosso encontro. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos convida. Não precisamos nos preocupar, porque Jesus vem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, muitas vezes no nosso trabalho, vem quando menos esperamos e faz esse chamado a cada um de nós de deixarmos tudo para trás, deixarmos essa vida de pecado e nos convertermos e segui-lo verdadeiramente, Jesus. Verdadeiramente, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o chamado que Jesus faz a cada um de nós, para que nós nos convertamos, para que nós creiamos nas suas palavras, nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos, pois o tempo já se completou. Não sabemos o dia nem a hora que seremos chamados a prestar contas da nossa vida, mas Jesus nos chama, que nós demos um passo adiante na nossa fé, um passo adiante na nossa vida cristã e nós verdadeiramente sejamos também anunciadores da palavra de Deus, convertidos
batizados, cristãos, agora passamos a ser discípulos. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, cumprir verdadeiramente esse chamado de Jesus, deixando esse tudo para trás, essa vida de pecado, uma vida nas trevas, nas escuridão, sob o domínio do demônio que nos faz pela nossa sedução. Jesus nos chama a darmos um passo adiante na fé, para que nós possamos sermos discípulos, seguidores de Jesus. O tempo já se completou. Credes e creia no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, aqui eu quero pedir um pedido de oração para minha mãe, a dona Eunice, que mora em Porto Franco, no Maranhão. Ela agora no final do ano foi acometida do Covid, ela tem 85 anos e ela foi transferida na data de hoje, de ontem, para a Imperatriz, e eu peço as suas orações para que Nossa Mãe Maria Santíssima, que o seu Filho Cristo Jesus esteja cuidando dela lá no Hospital Imperatriz. Que Deus possa permitir que ela possa voltar para casa curada, sem nenhuma sequela. Peço a oração de cada um de vocês. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.